Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de elementos de máquinas, tá? Eu sou o professor João. Então, o nosso próximo assunto está no capítulo 8 do livro, texto aí do Sarkis, tá? No PDF que eu mandei para vocês, a página é 138, está aqui, e a página 147 do livro, tá? Então, ó, tema: engrenagens cônicas com dentes retos. Então, nós já estudamos dois tipos de engrenagem: as cilíndricas de dentes retos e as cilíndricas de dentes helicoidais, certo? E agora a gente vai estudar, então, as que são cônicas, tá? E inicialmente com dentes retos. Então, veja que a gente está seguindo essa sequência aí, porque ela tem uma forte relação, né? A gente não vai perder essa tocada aí, esse feeling, tá? Porque os assuntos estão relacionados, então quem vem assistindo as videoaulas e vem fazendo os exercícios não vai ter qualquer dificuldade aqui, porque grande parte do conteúdo é similar, certo? Com suas particularidades aí. Vou fechar aqui o meu vídeo para a gente dar sequência, ok? Então, eu já apresentei logo no início, antes de entrar na parte de dimensionamento, essas engrenagens aqui, né? Eu falei sobre praticamente quase todos os tipos de engrenagem aí, tá, existentes. Lembrem lá o primeiro conjunto de slides, quando eu comecei a engrenagem, eu falei isso, toda parte conceitual de aplicação, certo? Então, essas engrenagens são diferentes, lembrando, porque elas têm objetivos diferentes, têm aplicações diferentes, certo? E, normalmente, elas vêm de uma evolução para suprir deficiências das engrenagens que já existiam antes, certo? Então, aqui, para as engrenagens cônicas, aí, de uma forma geral, né, elas são utilizadas em eixos reversos. E aí esse termo pode até ser novo aí para vocês, né, a utilização desse termo, eixos reversos, mas ele é bem comum para esse tipo de engrenagem. E nada mais quer dizer que eixos que não estão paralelos, certo? Então, o termo eixo reverso quer dizer que esses eixos não estão paralelos. Nós vimos que nas engrenagens de dentes retos, as cilíndricas de dentes retos, e nas helicoidais, o grande objetivo da aplicação ali são eixos paralelos, certo? Aqui, o objetivo maior de eu ter engrenagens cônicas é só um: é a utilização de eixos reversos. O que são eixos reversos? Eixos que possuem um ângulo de inclinação entre si. Ou seja, eles não estão mais paralelos, né? Eles estão inclinados entre eles. Então, vai haver um ângulo aí, tá? A relação máxima de transmissão é de 1:6. Então, aí gera uma limitação para esse tipo de aplicação, tá? E para a relação de transmissão acima de 1:2, são mais caras que as engrenagens cilíndricas, certo? Então, aí, como nós dissemos, né? Eu só vou utilizar uma engrenagem cônica quando eu realmente preciso inclinar. Eu tenho um sistema de transmissão, tenho um mecanismo
que os eixos não são paralelos entre si. Eles estão, de alguma forma, inclinados aí até chegar a estarem perpendiculares, que é bem comum, então, nesse tipo de sistema. Aí alguns detalhes construtivos, né, que nós podemos perceber aqui, né, analisar aí. Então, nesse caso aqui, veja que os dois eixos, então aqui eu teria um eixo, né, e aqui dois, aqui a engrenagem 1 e aqui a engrenagem 2. E esses eixos, olha, observe, eles estão o quê? Perpendiculares, né? Perpendiculares. Esse ângulo entre eles aqui, ó, a inclinação entre os eixos, que é exatamente essa letra grega aqui, é 90 graus nesse caso. Mas ele pode ser maior ou menor, tá? Do que 90 graus. Mas o mais comum é a utilização de 90 graus aí. Tá? Então, dentro das características, nós temos os mesmos diâmetros. Por exemplo, diâmetro primitivo, diâmetro médio aqui, né? E o diâmetro externo, dk. Temos aqui um RA, que é uma característica importante, essa distância, tá? Aqui, ó, da parte de trás da engrenagem até a linha de centro aqui, tá? Que chama geratriz. Esse RA chama geratriz aí, tá? A gente vai ver, ele é importante, é uma distância importante nos cálculos. E observe aqui que nós temos, né, uma engrenagem 1, que sempre é a motora, e a 2, que é a movida. Então, a potência está passando dessa para essa aqui. Tá? Muitos dos parâmetros são iguais às outras que a gente já viu. Certo? Aqui está mostrando os dentes equivalentes, que é o caso nesse tipo de engrenagem, e o raio equivalente, né, que deve ser calculado para fazer o dimensionamento que ele é exigido aqui, esse dimensionamento. Tá? Um dos itens dimensionais aqui fundamentais é essa inclinação aqui, ó, tá? Que é o ângulo de inclinação entre os eixos, entre as engrenagens. Tá? Que aqui nós temos, ó, tem aqui o total, mas ele é a soma do 1 mais o 2. Veja que são tamanhos diferentes, né? Por quê? Porque esse ângulo aqui tem a ver com esse tamanho da engrenagem aqui, ó. O diâmetro dela, né? Certo? Ok. Então, vamos ver. Ó, então aqui tem aquela tabela com as características geométricas, certo? Eu marquei aqui algumas que são as que a gente vai olhar, que alguns têm similaridade, outros são diferentes, com o que a gente já viu. Número de dentes Z é a mesma equação, o diâmetro primitivo dividido pelo módulo, né? Isso aqui a gente já viu, é a mesma coisa, tá? Para o número de dentes. Aí aqui, ó, nesse tipo de engrenagem, aparece um módulo chamado médio, porque observe que tem um diâmetro médio. Tem o diâmetro primitivo, está aqui, e o diâmetro médio está bem no meio do dente. Já que esse dente está inclinado, isso aqui é a representação do dente. Ó. O dente está inclinado, então o diâmetro médio está no meio do dente. O primitivo é maior um pouco, está fora aqui. E o externo, né? Que é esse mais externo aqui. Tá? Então, por isso agora apareceu um módulo médio chamado. E aí, esse módulo médio tem uma relação, obviamente, com o módulo normal. Aqui ele diz 0,8 do módulo normal, tá? Aproximadamente. Tem uma outra equação aqui também. Diâmetro primitivo é igual, tá vendo? Então, o módulo e a quantidade de dentes. Aí aparece um diâmetro primitivo médio, que é aquele lá que a gente falou, que a gente mostrou. Então, tem um módulo médio e um diâmetro primitivo médio. Tá?
que nesse caso aí, ó, vai ser dada por essa relação aqui. Ó. O do 1 é o mesmo, né? O da engrenagem 1. Aqui está um pouco diferente, mas é porque ela vem até aqui, né? Ele vem até aqui. O diâmetro médio está aqui e o diâmetro primitivo está aqui. Então, tá aqui os valores, tá? Então, ok? Então pode ser... Aqui ele está dizendo que é igual ao diâmetro primitivo, né? Mas não é igual. Tá? Então, nós vimos que ele vai no meio do dente, tá? Ângulo de pressão, 20 graus é igual, então, tá vendo? É o mesmo para todas as engrenagens, o ângulo de pressão. Na engrenagem helicoidal, nós temos o ângulo de pressão frontal, né? É diferente, mas o ângulo de pressão normal é 20 graus, sempre. Aí a abertura angular, que é aquela abertura entre os eixos, né? O ângulo entre os eixos, tá? Que é a soma dos dois. Ó. Abertura angular do eixo 1, abertura angular do eixo 2, vai dar a abertura angular total. A conicidade de engrenagem relativa no primitivo, que é essa abertura, tá? Então a abertura é a abertura angular. É a mesma coisa. Então ela pode ser dada dessa forma aqui, é mais conveniente. No caso aqui é o 2, tá vendo? Então, a tangente do ângulo da engrenagem 2, de abertura da engrenagem 2, é igual à relação de transmissão, por exemplo. Então, a relação de transmissão ela é dada do mesmo jeito aqui, ó, Z2 sobre Z1. É a mesma forma de obter nos outros tipos de engrenagem também, isso é padrão. Tá? Aí, então, para mim ter essa abertura aqui, pode ser feita pela relação de transmissão, tendo Z2, Z1 ou qualquer outro parâmetro que dê a relação de transmissão. E aí a tangente desse ângulo aí, né? Se eu tivesse valor, eu aplico o arco tangente aqui e vou ter, então, a abertura da engrenagem 2. Certo? E aí posso aplicar aqui, voltar para cá e obter a da engrenagem 1, então. Certo? Vamos seguir. O RA, né, que é outro parâmetro importante, deve ser calculado, é a geratriz relativa no diâmetro primitivo. Eu mostrei lá aquela distância, né, para vocês, esse RA aqui. Ó. Isso aqui é a geratriz. Tá? Essa distância aí entre o centro aqui geométrico do engrenamento, digamos assim. Chama geratriz. Então, a geratriz primitiva, aí ó, pode ser dada. Se eu tiver o diâmetro da engrenagem 1 e o ângulo da engrenagem 1, né, do eixo 1 de abertura, então eu consigo encontrar essa geratriz aqui. Né? Tá? Aí para ângulos com 90 graus, aqui, quando eles estão perpendiculares aos eixos, né, também pode ser encontrado dessa forma aqui. As outras equações aqui utilizam o diâmetro, a relação de transmissão. Número de dentes equivalentes, então aqui é um parâmetro para calcular, para mim ir naquelas tabelas lá, né? Como é que eu calculo o ângulo aqui, o número de dentes equivalentes? Então, da engrenagem 1, equivalente da engrenagem 1, a quantidade de dentes dividido pelo cosseno do ângulo de abertura dessa engrenagem, desse eixo da engrenagem, certo? De que forma? Vamos ver aqui.
Então, o ângulo é esse aqui, ó. Engrenagem 1, o ângulo de abertura dele aqui. A quantidade de dentes que ela tem, vou calcular o equivalente. A quantidade de dentes dividido pelo cosseno desse ângulo. Tá? Então, esse é o ângulo de inclinação do eixo 1. Descendo. Ok? Então, tá aqui. Do 2 é a mesma coisa, né? O número de dentes do 2 dividido pelo cosseno. Agora, o ângulo tem que ser da engrenagem 2. Atenção para isso aí, né? Se não tiver, tem que ser calculado. Depois eu vou dar as explicações dos exercícios. Agora se concentrem, então, em entender aqui o que quer dizer uma e outra equação. Raio primitivo da engrenagem. Raio equivalente, né? Eu mostrei lá também. É um outro valor que muitas vezes é preciso calcular e pode ser calculado dessa forma. O diâmetro primitivo dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo de abertura daquela engrenagem, daquele eixo. Tá? Então, se é 1, é o ângulo 1. Então, nós vimos lá que por que é importante prestar bem atenção nesse ângulo aqui, porque os ângulos são diferentes, né? Observe lá que as duas engrenagens estão, os eixos estão perpendiculares, ou seja, 90 graus, mas os ângulos não é 45, 45, tá? Porque esse ângulo é calculado de acordo com uma proporção ali que tem a ver com o diâmetro. Por isso que o diâmetro está sempre presente no cálculo desse ângulo. Então, chama atenção para isso aí para não confundir. Ah, não, elas estão 40. Ah, então é metade com metade. Não, não é metade metade. Certo? E em relação de multiplicar, a relação de transmissão, né? Que a gente já conhece aqui o I, que é igual, tá? Pode ser dado aí pelos dentes, pelo diâmetro, pela velocidade, né? N, rotação, certo? E ainda pelo seno, nesse caso aqui, desse tipo de engrenagem, pelo seno desse ângulo aí de abertura, né? O 2 pelo 1, no caso é como é, porque esse ângulo de abertura é proporcional à quantidade de dente, é proporcional ao diâmetro, né? Fazendo menção que eu falei ainda há pouco, isso aqui é o ângulo, então o seno dele aqui, ó, seno, é proporcional, veja que ao diâmetro, por exemplo, à quantidade de dentes aqui. Tá? Então, vamos seguir aqui. Ó, então, essas engrenagens, eu vou explicar essa parte aqui para a gente fechar, tá? Esse primeiro vídeo sobre essas engrenagens. Então, o que você está observando logo de cara, né? Para dimensionar essas engrenagens, basicamente é igual ao que a gente já fez, tá? Com alguns detalhes diferentes. Então, por exemplo, os dois tipos de dimensionamento que a gente tem que fazer é a mesma coisa. Ó. Critério de pressão, então eu tenho que dimensionar para ver se essa engrenagem vai suportar essa pressão e a resistência à flexão no pé do dente. Tá? Aí, então, aí tem a equação aqui, por exemplo, o critério de pressão, né, o critério de desgaste, também conhecido como critério de desgaste. A equação é muito parecida, exceto alguns detalhes que são diferentes. Então, cuidado para não usar a mesma equação das engrenagens de helicoidais, porque ela é muito parecida, toda a metodologia de cálculo é igual, mas tem uns valores aqui diferentes. Por exemplo, a relação de transmissão aqui é ao quadrado, o que não é lá. Tá? Então, essas diferenças aí que tem que observar bem. Aqui embaixo não tem o fator de serviço, né? Nessa. Tá? Então, são pequenas diferenças. Tá? Aí, em relação à resistência à flexão, então, também é bem parecido, observe, né?
onde eu tenho que calcular a tensão máxima aplicada, né? É bem parecida aí com a engrenagem de dente reto e com a dente helicoidal também, exceto que aqui não tem o fator de serviço aqui do lado, na parte de baixo. O resto é tudo igual aqui, né? E depois a comparação com a tensão admissível do material. Esses valores aqui, então essas variáveis você já sabe muito bem aí o que são, já expliquei várias vezes, né? As variáveis, tá? Eu vou fechar o vídeo aqui. Então, o que a gente vai dimensionar é essas duas questões aqui, para saber se a engrenagem, dentro da resistência dela, ela vai estar de acordo, certo? Então, vou encerrar esse vídeo aqui para dar continuidade à sequência da explicação no próximo vídeo. Já estamos com 20 minutos, tá? Bons estudos, boa aula, até o próximo vídeo.